Para falar daquele crime brutal que aconteceu na região do Antimari, né? No domingo passado. Onde Lucimar da Silva Bezerra matou Jardinês Oliveira com requintes de crueldade. A filha dela, a pequena Amanda, de apenas 6 meses de idade, também foi morta por esse monstro. Olha, a gente recebe aqui no estúdio agora o advogado criminalista Danilo Breno. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Ele vai falar aqui com a gente, né, tem essa experiência em relação a essa área criminalista, sobre detalhes em relação a esse crime. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui para esclarecer o que houver de dúvida, para ajudar melhor. Eu já pergunto para o senhor, quais crimes o Lucimar cometeu em relação a essas 2 mortes ali na região do Antimari, doutor? Tá, o Lucimar, ele cometeu, na verdade, foi um concurso de crimes, né? Ele, além do homicídio praticado contra a mãe da criança, praticou também contra a criança. E, salvo engano, também houve um estupro antes da morte, antes de ele cometer o crime de homicídio. Então ele responderia aí, basicamente, 2 vezes pelo homicídio, 1 vez pelo estupro. Seria um concurso de crimes, onde ele seria penalizado, individualizar cada pena de um dos crimes e depois somar todas. Olha só, a gente preparou aqui no telão do balanço, peço à nossa produção, que o doutor vai listar aqui quais crimes ele cometeu aí, doutor. O senhor pode ficar à vontade aí para explanar para a gente. Ok. Homicídio qualificado tem várias qualificadoras pelas circunstâncias do crime que entrariam aí. Seria a própria ocultação de cadáver, o meio cruel, criança, né? No caso da criança, e parece que da moça também, parece que ele jogou ela no rio, amarrou ela com corda, com algumas coisas, ele teria jogado no rio. A questão do feminicídio, ela está mais aí relativa, ficaria mais no subjetivo dele. Por quê? O crime de feminicídio ele é praticado em razão do gênero. Ele teria que ter matado ela apenas em razão de ela ser mulher, ou pelo fato de ela ser mulher, acabou estressando ele ou algo do tipo. Pode haver essa qualificadora. Havendo essa qualificadora do feminicídio, o que acontece? Como foi provavelmente na frente também da criança, do descendente dela, essa pena dele aumentaria de 1/3 à metade. Se tratando de um homicídio qualificado, que pega aí de 12 a 30 anos, aumentaria de 1/3 à metade, colocando como pena base 12 anos, aumentaria mais 4 anos no mínimo, por questão do feminicídio. Daria no mínimo 20 anos de prisão, somando todas as qualificadoras, agravantes, e ele iria cumprir mais ou menos 6 anos em regime fechado, que aí entraria a questão da progressão da pena, se ele é reincidente ou não, se tem bons antecedentes ou não. Isso tudo influenciaria no total da pena, no quanto da pena. Só para a gente entender, você que está ligado aqui com a gente no Balanço Geral, aqui no telão mais uma vez, produção para a gente, em relação à pena que ele poderia cumprir, essa aqui é uma pena apenas estimada, sabe, né, doutor? 20 anos. Isso. Se ele fosse condenado a 20 anos, em 6 anos ele se cumprir o regime fechado, bom comportamento, ele já poderia progredir de pena. Isso, seria progredir de pena. Isso é amparado pela LEP, pela Legislação de Execução Penal. Então ele cumpriria aí, no caso por ser crime de hedionda, ele cumpriria mais ou menos isso e progrediria de regime indo para o semiaberto. Doutor, antes da gente seguir agora para a invasão da delegacia, eu queria que o senhor falasse para a gente em relação a justamente essa comoção, né? Que foi um crime que comoveu toda a sociedade do Acre. E em relação a uma pena dessa, para circunstâncias, né? Pela crueldade, a brutalidade, muitas pessoas acham uma pena branda, uma pena fraca. O senhor também concorda? A gente vê aqui que ele pegaria 20 anos e em 6 anos ele já poderia estar de volta às ruas em um regime semiaberto. Realmente é uma pena mais branda, mas é assim, o que acontece? O legislador, ele aplica a pena, só que ele tem que seguir uma série de requisitos. O próprio Código Penal, ele dá margem para que a pena seja nesse mínimo, em razão de ele provavelmente não ser reincidente, muito menos ser reincidente específico, não ter antecedentes criminais. Então ele acaba tendo alguns benefícios pela conduta dele, é réu primário, mesmo que tenha sido um crime bastante cruel, que causou realmente uma comoção na sociedade, tanto que acabou se dando na invasão dos populares na delegacia. Doutor Danilo, outra questão também, esse crime ele foi cometido no domingo passado agora. Sim. Só que a prisão dele se deu por volta de terça-feira. Ou seja, ele escapou do período do flagrante, né? Sim. Ele, no caso,
ele poderia ser solto se estivesse vivo aí, no caso, hoje, por uma decisão da justiça? Ele poderia responder em liberdade por esse crime? O juiz poderia entender que ele poderia responder em liberdade, mas eu acredito, ele estava preso preventivamente já, pela forma que se deu o crime, pela crueldade que se deu, pela comoção popular que se deu, dificilmente o magistrado colocaria ele em liberdade para responder esse crime. Olha, agora a gente fala dos outros crimes que aconteceram, né, após a prisão dele, que foi justamente a invasão, o linchamento, a invasão à delegacia do Bujari, o linchamento e a morte do Lucimar por um grupo de cerca de 50 pessoas. Mas antes dessa invasão, doutor, eu vou pedir para o senhor para a gente acompanhar justamente uma reportagem que mostra a fragilidade da delegacia do Bujari, um local que deveria ser sinônimo de segurança, mas que apresenta muitas falhas. A reportagem é de Gisane Vidal.